meus amores, estamos de volta com mais uma aula de matemática. Hoje é a aula de número 14, nossa unidade temática é números. E o nosso objeto de conhecimentos é o hino da Vitória de Santo Antão e resolução de problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação. Então, no decorrer da aula, nós vamos falar sobre o hino da nossa cidade, certo? E vamos também resolver situações de problemas de adição, subtração e multiplicação. Você sabe o que é um hino? Um hino é geralmente uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas de seu povo, reconhecidas pelo governo como símbolo oficial, escrito e cantado na língua oficial. Então, o hino, ele traz as nossas lutas, as nossas tradições, as nossas conquistas. Então, é um símbolo, certo? De vitória e que fica na nossa história e vai passando de geração em geração. Vamos ouvir o hino da nossa cidade? Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias arfando em corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. No Monte das Tabotas deu-te norte, de Fernandes Vieira grande fama, e no feito de Mariana em gente forte, atende a voz da pátria que ele chama. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Os campos teus floridos azulados revertem pela aurora e no sol posto o grito de teus filhos degodados que nos legaram dia 3 de agosto. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E os filhos teus cantando noite e dia, bem como outrora os marcos do Tabor, vão levando braçadas de alegria para enfeitar vitória o teu valor. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E se um dia o rincão pernambucano precisar do meu sangue em teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como um lutador. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Que hino bonito, né, galerinha? Vocês devem ter percebido, certo, na letra do hino, que ele traz alguns marcos e símbolos que fazem parte da história da nossa cidade. Como, por exemplo, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira, no Monte das Tabocas, deite norte de Fernando Vieira, a grande fama.
o grito dos teus filhos denodados que nos legaram o 3 de agosto. Você sabe que marco histórico foi esse do 3 de agosto? Você sabe quem é Fernando Vieira? Vamos conhecer esses símbolos de luta e vitória da nossa cidade? Você já deve ter visto ou foi até lá no Monte das Tabocas. Lá no Monte das Tabocas aconteceu a Batalha das Tabocas. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história? 6 anos após Diogo de Braga ter fundado nosso povoado, exatamente no dia 15 de fevereiro de 1630, os holandeses atacaram Pernambuco. Vinham em busca de açúcar produzido aqui na província. 3.000 homens, bem armados, desceram na praia de Pau Amarelo e tomaram Olinda. Na época, era a capital de Pernambuco. Os nativos, aqueles nascidos em Pernambuco, os pernambucanos, junto com os portugueses, ofereceram desde o início forte resistência aos invasores holandeses, através de um sistema bem estabelecido de guerrilhas e emboscadas. A população local manteve forte cerco aos invasores. Para governar Pernambuco, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau. O conde era um homem inteligente e culto. Ele soube manter um clima de paz e prosperidade em Pernambuco. Em 1645, Nassau foi obrigado a regressar à Holanda. Seus substitutos não tiveram a mesma capacidade administrativa e desagradaram os lusos brasileiros. Revoltada por razões religiosas, financeiras e políticas, nossa gente reiniciou e desta feita, com mais vigor, o movimento para expulsar os holandeses. Assumiu a liderança da resistência pernambucana o senhor de engenho, João Fernandes Vieira, então governador de Pernambuco. Após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder da resistência. Para escapar dos inimigos, João Fernandes Vieira vivia se escondendo no interior e mudava de esconderijo constantemente. Em junho de 1645, os holandeses armaram-se e saíram em perseguição a João Fernandes Vieira. Partindo do Recife, eles ingressaram por São Lourenço da Mata em busca de Vieira, que procurou fugir do inimigo. Mudando sempre de esconderijo, nosso governador terminou chegando ao Monte das Tabocas, assim chamado por haver em suas encostas imenso tabocal. Refugiado no monte com seus soldados, João Fernandes Vieira, auxiliado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso, experiente em guerrilhas de emboscadas, traçou um inteligente e perfeito plano de combate para resistir aos holandeses. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as sentinelas brasileiras anunciaram a aproximação das modernas tropas holandesas, apoiadas pelos enos Tapuias. Vieira reuniu seus soldados e a eles se dirigiu em tom resoluto, proferindo fortes palavras. A sorte da nossa causa depende deste primeiro combate. E a causa era a libertação de Pernambuco. 1h do dia 3 de agosto de 1645, deu-se a grande batalha. Os lusos brasileiros, usando a tática de emboscadas, atacavam e recuavam, fugiam e investiam, atraindo e empurrando os invasores para dentro do tabocal. Resistindo e ludibriando os holandeses, nossos bravos soldados conseguiram atraí-los em direção ao alto do monte, onde estava escondido o grosso da tropa, comandada por João Fernandes Vieira. Ferozmente, caíram sobre o inimigo e, após fortes combates que duraram até o anoitecer,
nossos soldados conseguiram derrotar o inimigo, que aproveitou a escuridão da noite e fugiu apavorado, abandonando armas, munições, feridos e mortos. Narra a tradição que durante os fortes combates surgiu uma senhora com uma criança no braço, tendo ao lado um ancião barbudo com um cajado, e eles, além de alento, forneciam armas aos nossos bravos soldados. De acordo com a crença popular, eram Nossa Senhora com o menino Jesus e Santo Antão. Essa mística narrativa, que só a fé justifica, explica a frase: em Tabocas, o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil. Conclusão. No outro dia, ao amanhecer, vendo que o inimigo havia realmente fugido, nossos bravos heróis de joelhos agradeceram a Deus e a Virgem de Nazaré e gritaram 3 vezes em alta voz: viva a fé de Cristo e a liberdade! Vitória, vitória, vitória! E logo o governador João Fernandes Vieira, com o chapéu na mão, foi abraçando a todos os capitães e soldados, agradecendo-lhes e louvando-lhes o esforço e a coragem. Nosso pequeno exército em formação, constituído de homens descalços, sem armamentos adequados, lutando com amor, de peito aberto, derrotou as bem treinadas e bem armadas tropas holandesas. A Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da insurreição e sem Tabocas não haveria Guararapes. Em Tabocas germinou a nossa gente, o sentimento nativista e de pátria. Ali originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Tabocas, no dizer de Luiz da Câmara Cascudo, anunciava os longínquos Guararapes no batismo do sangue valente. A luta contra os holandeses durou ainda 9 anos, terminando com as batalhas do Monte de Guararapes, onde foram definitivamente derrotados. Então vejam que história linda, faz parte da nossa cidade, né? Nossa cidade ela já iniciou com luta, certo? Com sentimento de pertencimento, querendo expulsar os invasores, os holandeses. Agora é que a gente já conheceu um pouquinho o que é um hino. Agora é que a gente escutou um pouco da nossa história, sabe o que é um hino, sabe que ele carrega dentro dele os símbolos, as tradições e as lutas do povo, e a gente conheceu as nossas lutas, as nossas vitórias, como a cidade tem um peso e uma importância muito grande para a história de Pernambuco. Vamos agora voltar à nossa tão amada matemática e resolver algumas resoluções de problemas. Vamos ao nosso primeiro problema. Suponham-se que no dia 3 de agosto de 1645, o coronel Hendrik van Hals chegou ao monte com 1.500 soldados. Ao final da batalha, fugiu com apenas 830 soldados. Quantos soldados liderados por ele foi morto em batalha? Então, a gente viu que o coronel holandês, ele chegou com muitos soldados, né? Vamos supor que foram 1.500 soldados. Mas ao final da batalha a gente viu que eles perdeu muitos soldados. Então vamos dizer que ele voltou com apenas 830. Então vamos analisar aqui a situação. O problema, ele quer saber quantos soldados foram mortos em batalha, certo? Então vamos analisar aqui os dados do nosso problema. Nós sabemos que o coronel Van Hals chegou com 1.500 soldados, certo? Então ele chegou com 1.500 e saiu da batalha com 830 soldados.
quantos soldados, certo? Ele perdeu durante o confronto. Como é que a gente faz essa operação? Se eu tenho 1.500 e perco e fico apenas com 830, aqui aconteceu o quê? Um ganho ou uma perda? Uma perda, não é isso? Então, qual é a operação matemática que a gente vai utilizar para resolver esse problema? A subtração, isso mesmo. Vamos fazer o cálculo? Então, aqui eu tenho 1.500 soldados e agora eu só tenho 830. Vamos ver quanto eu fiquei? 0 menos 0 dá igual a 0. Eu posso tirar 3 de 0, eu tenho 0 quantidades. E aí eu vou tirar 3 quantidades desse 0. Eu posso fazer isso? Não, né? Porque 0 é nenhuma quantidade, então eu não posso tirar nenhuma quantidade de nenhuma quantidade. Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente vai na outra casa, certo? E a gente vai pegar um número emprestado. Então, eu vou lá na casa da centena, certo? Na ordem da centena, vou retirar um número, 5 menos 1, que dá 4, e vou passar para a casa das dezenas, que é a casa que está em falta, certo? Então, eu acrescento 1 e aí vira 10. Agora sim, eu posso tirar 3 de 10, não é isso? 10 menos 3 é igual a 7. Agora vamos para a próxima casa, casa das centenas. Eu tenho 4 menos 8. Eu posso tirar 8 de 4? Mais uma vez não podemos, né? 8 ele é maior que 4, então não posso tirar 8 de 4. Então, a gente faz o mesmo procedimento. A gente agora vai lá na casa da unidade de milhar, vai retirar um número, certo? Se tinha 1, eu tiro 1 e fica com 0. Aí, eu vou acrescentar, certo? 1 que eu retirei na casa da centena e vou ficar com 14. 14 menos 8, quanto é que dá? 6, muito bem. E agora, eu vou tirar 0 de 0. 0 menos 0, 0, não é isso? Então, quantos soldados foram mortos em batalha? 670. Então, foram mortos 670 soldados em combate. Então, a gente conseguiu resolver o nosso probleminha. Vamos para mais um? Supondo que no início da batalha, os lusos europeus tinham 487 armas. Durante a batalha, perderam 169 e, ao final dela, colheram 230 armas de fogo e pólvora dos seus inimigos. Ao todo, quantas armas eles ficaram? Eita, professora, agora está complicado, né? Ele tinha uma quantidade, depois perdeu, depois ganhou, fiquei confuso. Vamos analisar os dados do problema. Vamos organizar os dados, certo? Ele diz que os europeus tinham 486 armas, certo? Depois, eles perderam 169. Ao final da batalha, eles colheram, eles adicionaram, certo? Então, eles ganharam 230 armas. Como é que a gente faz essa conta? É só seguir a sequência. Eles tinham 487 armas, certo? E aí, perdeu 169. Quando a gente perde quantidade, quando a gente tira a quantidade, a gente usa aqui a operação da subtração, não é isso? E ganharam 230 armas. Então, depois de perder, eles ganharam, eles acrescentaram, adicionaram. Então, aí a gente vai usar a operação da adição. Vamos fazer o cálculo agora para ver qual é o resultado desse problema? Então, vamos começar com a subtração, certo? Então, 487 menos 169. Então, eu tenho 7 e quero tirar 9. A gente, mais uma vez, tem uma situação de um número ser maior
que o outro, certo? De uma quantidade ser maior que a quantidade que a gente vai tirar. Então, eu não posso tirar 9 de 7. O que é que a gente faz? A gente vai pedir emprestado ao número que está mais próximo, a casa mais próxima. A casa mais próxima aqui é a casa das dezenas, certo? Então, a gente vai tirar 1 de 8. 8 menos 1 é igual a 7, isso mesmo. E o 1 que a gente retirou, a gente volta para a unidade, certo? Então, acrescenta 1 na unidade e de 7 passa a ser 17. Então, 17 menos 9 é igual a 8. Então, aqui, ó, agora a gente vai diminuir as dezenas. 7 menos 6. Quanto é 7 menos 6? Essa tá bem fácil. Já sabe fazer na mente, né? 7 menos 6 é igual a 1. E 4 menos 1 é igual a 3. Então, ó, eles tinham 487 armas, mas durante a batalha eles perderam 169, certo? E aí ficaram com apenas 318 armas. Ó, mas não acabou por aí. Ele quer saber ao todo quantas armas eles ficaram. A batalha ainda não terminou, não é? Ao final da batalha, eles colheram 230 armas. Então, ó, agora a gente vai fazer uma soma. Vamos lá? 318, que é o número que a gente viu que eles ficaram, mais 230, que é a quantidade de armas que eles colheram ao final da batalha. Vamos lá. Casa das unidades. 8 mais 0. Se eu tenho 8 e adiciono 0, eu continuo com 8. 1 mais 3. Se eu tenho uma quantidade e acrescento 3, a gente vai ficar com 4. E 3 mais 2. Essa tá fácil. 5, não é isso? Então, ó, 318 mais 230 é igual a 548. Olha aí como foi fácil. Então, ó, ao final da batalha, eles ficaram com 548 armas. Vamos para mais umas que eu sei que vocês estão gostando muito. Pela trilha, os soldados de Dias Cardoso iam disparando, provocando os holandeses que correram enfurecidos a subida, tão determinados que suportaram as 2 danosas cargas das primeiras emboscadas, recuando apenas na última por ser a maior e por temerem que a sumida fosse toda de emboscadas. Reagruparam-se em 3 esquadrões na campina entre o rio e o sopé do monte, enquanto nossos tiros não cessavam de dentro dos matos. Se em cada esquadrão havia 46 soldados, quantos soldados tem ao todo? Então, vamos pensar aqui, ó, um pouquinho. Esse é um probleminha bem grande, né? Que é para confundir a cabeça. Mas, ó, vamos se ater aos dados do problema e à pergunta do problema. O que é que ela quer que você resolva? A pergunta é simples, ó. Ele perguntou se em cada esquadrão havia 46 soldados, quantos soldados tem ao todo? Então, ele quer saber a quantidade de todos os soldados que há nos 3 esquadrões, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar os dados do problema. Então, ó, a gente tem 3 grupos de 46 soldados, certo? Não quer dizer que a gente tem 46 soldados. A gente tem 3 grupos de 46, 46 e 46, certo? Ele quer saber quanto tem ao todo. Então, vamos lá. A gente pode resolver em forma de parcelas iguais, certo? A gente sabe que em um grupo tinha 46, no outro tinha 46 e no outro tinha 46. Então, a gente pode fazer 46 mais 46 mais 46. Mas você que é um aluno esperto e assistiu às nossas aulas passadas, viu que tem uma forma mais simples de resolver isso, que é a forma da multiplicação.
que é só a gente fazer 46 vezes 3. Vamos lá para o nosso cálculo? 46 vezes 3. Então, lembrando que primeiro a gente vai multiplicar, certo? O número 3 com a casa da unidade e depois com a casa da dezena, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 6, quanto é que dá? Coloca aí 3 vezes 6. Já tá fácil para você, né? Já consegue responder na mente. Dá quanto 3 vezes 6? 18, não é isso? Lembrando que a gente não pode colocar nenhum número acima de 9 na casa das unidades. Então, ó, eu desço o último número e subo o primeiro. Então, se é 18, fico 8 e sobe o primeiro para a casa das dezenas, certo? Agora, vamos multiplicar a casa das dezenas. 3 vezes 4. Quanto é que dá 3 vezes 4? Calcula aí na mente. Dá para calcular na mente. Dá quanto? Isso mesmo, dá 12. Mas, lembra que tem, ó, o 1 lá em cima para a gente adicionar. Quanto é 12 mais 1? Isso mesmo, ó, 12 mais 1 é 13. Então, quantos soldados tinha nos 3 esquadrões ao todo? 138. Então, ó, ao todo havia 138 soldados. E aí, gostaram da nossa aula? Espero que vocês tenham aprendido muito e conhecido o nosso hino, aprendido sobre nossas lutas, a luta que marcou a nossa cidade e também tenham revisado os assuntos que a gente já estudou, certo? No decorrer das nossas aulas. Até breve, turminha! Nos vemos nas próximas aulas. Lembre, se você tem acesso de ir lá na plataforma do YouTube, assista e reassista as aulas, tire suas dúvidas, pergunte ao seu professor. Até a próxima aula!